a história de Adão e Eva. O trecho que nós escutamos, ele sucede ao evento onde os dois experimentam do fruto da árvore que estava no centro do jardim. Não lhe era permitido comer. Aliás, quando Deus criou o jardim, concedeu a Adão e Eva a possibilidade de fazerem tudo, menos experimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas estes foram seduzidos, caíram, não escutaram a Deus, escutaram a voz do mal, que foi impregnando aos poucos em seus corações, os seduzindo, até que tomaram deste fruto, experimentaram, e aí acontece o que nós escutamos hoje. Sempre existiu no coração do ser humano uma maneira de se esquivar de sua responsabilidade, de sua culpa. Como é difícil para nós assumirmos uma responsabilidade, a culpa. Deus nos criou, dotados todos nós de liberdade, com a faculdade de escolher entre o bem e o mal. Nos fez livres. E existe dentro de nós, em todos, um pecado que chamamos de concupiscência da carne, aquela inclinação natural do ser humano a fazer o mal. Somos criados para o bem, somos criados para a eternidade, para estarmos juntos de Deus, mas o nosso coração está sempre propenso a fazer o mal. Talvez por isso que o Senhor nos pede tanta vigilância, para ficarmos atentos e vigilantes, para não sermos seduzidos e enganados. Isso existiu desde sempre. A inclinação para o mal, para o erro, para a maldade, é aquilo que São Paulo nos lembra. Não entendo porque muitas vezes eu faço o mal que não deveria fazer, ao invés de fazer o bem que eu deveria fazer. O bem para o qual eu fui criado. E sempre existiu, como continua a existir, essa tendência de se esconder. Quando na verdade seria tão mais digno se eu assumisse a minha responsabilidade. Quando Adão, interrogado por Deus pelo motivo dele ter comido deste fruto, joga a responsabilidade para Eva. Foi a mulher que tu me destes por companheira. A mesma mulher que algum tempo atrás ele tinha exaltado tanto a Deus. Osso dos meus ossos, carne de minha carne, me completa. Agora é ela que provocou a minha queda, que fez com que eu experimentasse. Deus interroga Eva também. Essa, da mesma maneira, encontra um motivo, um pretexto para se isentar de sua responsabilidade. Foi a serpente, como também nós, tantas e tantas vezes, não temos esta coragem de nos colocarmos diante de Deus como pecadores e reconhecer, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter escolhido bem, eu poderia ter ido para um outro caminho, mas fui eu, de forma livre, consciente daquilo que eu estava fazendo, que optei em fazer o mal. A culpa foi minha, a responsabilidade foi toda minha. E esta atitude talvez seja um primeiro passo para um arrependimento sincero e uma reconciliação com o Senhor. É a primeira atitude daquele que se reconhece assim, pequeno, daquele que se reconhece culpado. Estes são capazes de experimentar da infinita, da insondável misericórdia de Deus, porque se colocam nesta fila daqueles que dependem. Diante do nosso pecado, minha gente, aliás, existem dois tipos de pecadores, porque pecadores todos somos, né? E quem disser que não tem pecado, como nos lembra a palavra, é um mentiroso. Somos pecadores, fazemos o mal, erramos. Tantas e tantas vezes nos voltamos contra o Senhor, que nos criou, que deseja que estejamos próximos. Mas existe aquele pecador contrito, arrependido, aquele que se reconhece assim, aquele que assume a sua responsabilidade, aquele que se reconcilia com o Senhor, que vai atrás do seu perdão.
mas existe um outro, e quando isso acontece na nossa vida, aí é trágico, que normalizou o erro, a maldade, que já não se incomoda mais com aquilo que está fazendo, parece que já está tão enraizado aquilo no coração, que não o acusa, que não faz com que ele se sinta mal, com que ele se sinta culpado. Para ele é normal praticar o mal, é normal fazer o mal, é normal escolher esse caminho que não é o caminho que Deus desejou. Vocês perceberam qual foi a primeira atitude de Adão e Eva quando erraram, quando pecaram? Se esconderam de trás de uma moita, se reconheceram nus, ficaram com vergonha de Deus e se esconderam. É bom quando a gente sente isso também, uma vergonha. Às vezes a gente erra tanto, a gente peca tanto, a gente está vivendo uma vida toda errada, que não foi a vida que Deus sonhou, a vida que Deus desejou para a gente, e a gente acaba nesta situação também de uma vergonha extrema. Temos vergonha até de entrar dentro da igreja, de encarar Deus, de olhar para Ele e de se reconhecer assim. Se isso está acontecendo, é até um bom sinal. Significa que de alguma forma eu estou incomodado com aquela situação. Pior seria se isso não me causasse nenhum sentimento, se eu ficasse frio em relação a tudo isso. Mas não tem como se esconder de Deus. Não tem como a gente só fingir que Ele não está presente. Deus, Ele vai até o nosso encontro, Ele não se cansa de ir até onde nós estamos, como Ele foi até o encontro de Adão e Eva, e faz a eles uma pergunta que é desconcertante: onde tu estás? Não é algo geográfico, não. Não estou aqui de trás de uma moita. Nisto, Deus já sabia que Ele estava lá. Aonde você está? É a pergunta que o Senhor dirige a cada um de nós que estamos aqui também. Aonde eu estou? O lugar que eu me encontro. Porque talvez o lugar que eu estou não foi o lugar que Deus sonhou. O lugar que Deus deseja, o lugar que Deus quer que eu esteja. Eu estou vivendo neste lugar como que distante dEle. Estou vivendo uma vida que não foi a vida que Ele sonhou, que Ele quis para mim. Consequência dos meus erros, consequências dos meus pecados. Porque chega uma hora que eu deveria olhar para trás e com muita honestidade me reconhecer assim e pensar: o que eu estou fazendo da minha vida? Aonde que eu estou caminhando? Para onde que eu estou caminhando? Como se eu estivesse a passos largos, caminhando para um grande precipício mesmo, e eu não estou me dando conta. Então é necessário eu tomar essa atitude de perceber: estou vivendo uma vida que não foi a vida que Deus sonhou. Não é a vida que Deus quer. Deus não deseja essa vida para mim. E eu tenho que ter essa coragem de romper com isso, de renascer, de viver da graça de Deus, de viver na sua presença. Ele não se cansa de ir ao meu encontro. Aliás, Deus não cansa de perdoar. A mão de Deus sempre vai estar estendida para nos perdoar, para nos resgatar, desde que exista de minha parte o arrependimento honesto, sincero, desde que exista de minha parte esta consciência de que eu necessito dele, de que eu preciso dele, que eu não posso mais viver como eu estou vivendo, não posso mais viver desta forma, neste lugar, distante dele, como que numa completa escuridão, me escondendo. Me escondo dele, mas mais ainda, me escondo de mim mesmo, como se fosse possível. Fico protelando as decisões que eu preciso tomar. Me escondo atrás de máscaras, me escondo atrás de tantas e tantas moitas. E chega um momento que isso é insustentável. Não tem mais como viver assim, não tem como viver desta forma. Preciso tomar esta decisão de encarar o Senhor. Sem máscaras, sem fingimento. Me colocar diante dele mesmo e dizer: eu sou assim, miserável, pequeno, frágil, pecador, sou necessitado de tua graça, de tua misericórdia. Eu quero encarar o Senhor, olhar para Ele e derramar o meu coração, a minha vida, e clamar por essa misericórdia.
a vida nova que só Ele pode me oferecer, para não permitir que o mal se apodere de minha vida, a ponto de me cegar e fazer com que impeça de eu enxergar o Senhor na minha vida.